Bom, uma outra coisa que a gente não pode deixar de comentar aqui, Felipe, foi sobre esse episódio em que hackers eles comprometeram, eu não sei qual o nome que se dá para isso, mas parece que todo um repositório de JavaScript, né? Foi um ataque numa cadeia, assim, normalmente quando você escreve um site, um programa, um aplicativo, você reutiliza vários pedaços de código que já existem. Você pega pronto lá para fazer. Exato. E aí, quando se trata de JavaScript, tem um negócio que chama NPM, que é um gestor de pacotes. Que quando tu tá programando, tu manda um comandinho lá, npm, puxar este pacote aqui. E aí tu importa vários pacotes, cada um mantido por um desenvolvedor em especial num lugar diferente do mundo. E aí tu tem várias funcionalidades já prontas que tu não precisa programar do zero. Como se fosse uma cadeia de suprimentos do software. E aí o que aconteceu foi que comprometeram as credenciais de um desenvolvedor que era muito popular, que mantinha vários pacotes assim, usados, baixados, importados bilhões de vezes por semana. É, isso que eu tinha visto. Já tinha tido bilhão de downloads. Por semana. Então, e aí comprometeram as credenciais desse cara num ataque de phishing por e-mail, super simples. Tipo assim, como é que esse cara poderia não ter caído no ataque? Vendo que o e-mail vinha de um remetente não confiável. O cara caiu, aí atualizaram os pacotes que ele mantinha, parecia uma atualização benigna, e todos os sites, aplicativos, tudo de código que usava esses pacotes e que passou por uma atualização, incluindo os pacotes, ou seja, pegou a versão nova do pacote, foi infectado por um malware que o atacante tinha colocado nesses pacotes, e o que o malware fazia era interceptar chamadas de rede. Então toda vez que você entrava num site e fazia uma transação, um depósito, alguma coisa envolvendo uma wallet de cripto, mudava o endereço. Ele reconhecia o endereço e botava para o endereço dele. Qualquer pessoa minimamente atenta, educada, na hora que fosse fazer uma transação, se ela verificasse na wallet, ela ia ver. Em que hora que ele mudava? Era logo quando você botava, ele já trocava? Ou era no final da transação, tipo, você deu ok, tá processando, ele muda? Entre o clique de criar a transação e a hora que você ia aprovar. Ah, então dava pra ver. Certamente dava pra ver. E assim, é importante frisar que isso só afetou transações iniciadas online. Então, quando você iniciava a transação num site, porque daí o malware do cara, o vírus, conseguia pegar o endereço e trocar. Então, quem tinha uma cold wallet, por exemplo, não foi afetado. Exatamente, não foi afetado. E mesmo sites e programinhas que vivem online, os que são bem mantidos, normalmente eles pinam os pacotes. O que significa? Essa versão aqui desse pacote está funcionando, a versão de 2023, não vou atualizar isso aqui. Entendeu? Então, mesmo que o cara lá tenha atualizado, vai ficar congelada a minha versão no meu pacote, só o que vai mudar no meu software são as coisas que eu mesmo estou mudando. Mas aí, softwares mais mal geridos embarcam essas atualizações e são contaminados por esses ataques, que são os supply chain attacks, ataques de cadeia de suprimentos. A sorte do mercado foi que esse ataque aí foi descoberto muito rápido e o cara roubou, tipo, centenas de dólares. Infectou um monte de gente, mas poderia ter roubado bilhões. Não, cara, poderia ser um baita de um cisne negro, né, cara? Porque imagina que ninguém viu, isso se espalha para todo o sistema, fica dormente até uma hora que começa a funcionar. Que a hora que começasse a funcionar, o pessoal percebe rápido, né? Então, por isso que... Mas tinha um potencial para ser bizarro, pô. Tinha um potencial para ser bem destruidor. Mas para os atacantes que estão nos ouvindo, acho que em cripto faz muito mais sentido esse tipo de hack mais mirado numa grande entidade do que esses ataques super espalhados, assim, porque as pessoas percebem, entendeu? Muito mais gente olhando. Muito mais gente olhando, fica registrado. Mesmo um ataque simples de phishing. Manda aqui, ou sei lá, manda 2 Bitcoin aqui que eu vou te devolver 4. Quando algumas pessoas caem, o endereço já... As provedoras de compliance, as próprias wallets já levantam uma bandeira vermelha, e as wallets modernas, tipo, se tu vai fazer uma transação para um endereço desse, ela mesma te avisa. Igual os aplicativos de banco avisam, sabe? Você é um banner, assim, seu burro. Exatamente. Não golpe. Elon Musk não vai dobrar seus bitcoins. Exatamente. Então, foi assustador, mas eu acho que a infraestrutura de autocustódia de cripto já está madura a ponto de conseguir mitigar esse tipo de ataque, tanto que foi muito pouco dinheiro que foi perdido. Mas e agora já está mais tranquilo, porque o aviso, de maneira geral, era, olha, evite fazer transações durante os próximos dias até que o problema seja sanado. Já está tranquilo agora ou não? Ainda é bom evitar? Foi sanado esse problema, já está tranquilo. Normalmente a recomendação que se dá é essa, porque é mais fácil falar isso do que fazer uma explicação longa e... Fique atento que vai mudar o endereço. Exato. Então, espera um pouquinho.
Tá, mas agora esse problema já foi sanado, só que vale a pena sempre tu dar um double check no endereço pro qual tu tá enviando. Igual quando tu vai fazer um Pix, tu vê ali, o nome dessa pessoa tá certo? É pro restaurante tal? É isso mesmo. Então a mesma coisa se aplica em cripto. Quando tu vai fazer uma transação, tu tem que bater o olho no endereço. Nesse ataque em particular, o hacker não era tão inteligente assim. Ele pré-programou 280 endereços dele para substituir os endereços das pessoas. Mas 280 é um número baixo. Então, tipo, o endereço nunca era muito parecido com o seu endereço. Entendi. Poderia ser um endereço muito parecido, mudando só uma partezinha. Ele poderia ter feito um vírus que ali, na hora, calculava um endereço novo, muito parecido com o seu. Aí ia ser mais complicado, entendeu? Sim. Você falou isso de endereço, eu cometi um erro no Pix nessa semana. Que na hora que eu cometi, eu falei, cara, se fosse em cripto, eu ia ter perdido um dinheiro. Sério? Porque me mandaram um Pix para realizar o pagamento no WhatsApp, eu fui copiar e eu não copiei todo o endereço. Era o número de CPF, ficou faltando o último número. Então, quando eu coloquei, não reconheceu o endereço. Eu voltei no WhatsApp e falei, faltou copiar o último número. Em cripto, não. Se fosse uma carteira que eu não copiei a última letra, eu boto lá, eu faço a transação, eu perdi as moedas, né? Tecnicamente, não, porque a quantidade de caracteres é fixa, né? Se faltasse, então, se não iria. Se faltasse, a própria carteira ia te avisar, não, esse endereço aqui não existe. Que bom, porque eu pensei, meu Deus, cara, imagina se eu fizesse... Nunca fiz isso em cripto, né? Sempre copiei o endereço. Eu confiro 20 mil vezes, pô. Tem que conferir mesmo. Eu sou o cara que ainda faz a transação, se é uma transação maior, eu faço uma pequenininha antes pra testar, depois eu faço a maior, porque eu falo, cara, aqui não dá pra errar. Não, tem que conferir, tem que gastar um pouquinho mais de tempo, mas assim, podem ficar tranquilos que esse ataque em particular foi sanado e tentem entender como é que ele foi feito, o que tu pode fazer pra te prevenir, é basicamente isso, checar o endereço final com o qual tu tá interagindo, pro qual tu tá mandando dinheiro. Se possível, ter uma hardware... Esse é um caso clássico no qual uma hardware wallet aumentaria a sua segurança, entendeu? Porque tu não tá iniciando a transação, tu não tá construindo a transação. A transação é um pacote de informação, é tipo um cheque que ainda não foi assinado. Então, quando tu vai num site de cripto e fala, eu quero mandar para cá, eu quero depositar aqui, é o cheque sendo construído, o valor, a rede e tal, e aí na tua carteira tu só assina. Só que é aquela coisa, o cheque pode ser 30 e aí ter 3 zerozinhos pequenos ali e virar 30 mil, ou pode mudar o endereço de destino. Se tu cria ele dentro de um aparelho que não está conectado à internet, é muito mais difícil de um atacante manipular as informações que vão ser imbuídas nesse cheque. Então, é mais seguro. Esse é um caso perfeito para ilustrar o porquê que às vezes vale a pena investir numa hardware wallet. Isso também mostra o poder da atenção, né, cara? Porque, como eu já tô acompanhando o Bitcoin há bastante tempo, tem mais de uma década, eu já conheci muita gente que perdeu dinheiro com Bitcoin em diferentes tipos de golpes. E eu nunca encontrei um golpe que fosse tecnologicamente ultra rebuscado. Quase sempre era uma coisa simples que pegou a pessoa no pé trocado ali, na desatenção. Então, por exemplo, né? Eu lembro que tinha um aplicativo de carteira chamado Jax, que eu achava bem interessante. E aí, depois de um tempo, os caras anunciaram, cara, a gente vai parar. Simplesmente o aplicativo vai morrer. Então, movam suas moedas para outro canto. Mas muita gente baixa a carteira, bota o Bitcoin lá, tira da corretora e fala, cara, esquece, né? Aí, quando o pessoal ia recuperar a carteira, não tinha mais aquele aplicativo, tinha que achar outro. Mas um grupo de hackers ou um cara individual, ele criou um site igualzinho da antiga empresa, onde quando o cara entrava lá recuperar a carteira, achava esse site, ele pedia as 12 palavras, quando o cara botava, ele roubava a carteira da pessoa. Então, simplesmente que era um site parecido, a pessoa não lembrava o site, não pensou em usar uma outra carteira, não acompanhou atualizações, ficou desconectado. É quase sempre assim, sempre uma desatenção que poderia ter sido muito facilmente evitada. Eu até tento evitar dar atenção demais a esses hacks. Por exemplo, ontem eu nem expliquei para minha audiência no Instagram, não fiz story nem nada, porque eu já vi muitos casos, mais de meia dúzia, de gente que em situações assim caiu num golpe de phishing, entendeu? Puta, recebeu um e-mail, aconteceu um hack na cadeia de suprimentos, NPM, JavaScript, vários termos que o cara não entende, clique aqui para segurar teus Bitcoin. Aí o cara vai lá, dá as palavras, ou aí sim cai num site malicioso e perde as moedas. Então, cara, se tu fizer a tua custódia direitinho e ficar de boa, sem fazer nada, ninguém vai te tomar o teu dinheiro. Então, a regra máxima aqui é, na dúvida, não faça nada. Que tu vai estar seguro se tu configurou a tua carteira direitinho lá no começo. Por enquanto, né? Não, eu digo isso porque, na dúvida, não faça nada. Você tá com o mesmo endereço há 20 anos, daqui a um tempo.
E aí a IA se atualizando em computador quântico e tem carteiras mais seguras, aí talvez não faça nada em algum momento seja ruim. Sim, né? é verdade. Mas boa parte do tempo, sim.